O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Emanuel, que aqui celebra esta celebração, saúdo a ele e também nas pessoas ali do Tiago Marcon, da Rafaela, aos jovens que nesse tempo são instrumentos de Deus, nessa inspiração do Revolução Jesus, desta revolução do Senhor Jesus nas nossas vidas, que com sua presença, com sua vinda ao mundo, inaugurou um tempo novo. Então Deus abençoe o trabalho de vocês. Diz São Paulo hoje, na carta aos Romanos: Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. São Paulo está então dizendo que em nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, alcançou para todos nós a justiça de Deus. E o que é essa justiça de Deus? Que realiza na nossa alma a justificação. Então eu gostaria que você me acompanhasse aqui um pouco. Eu tomei o que esse belo instrumento da igreja, o catecismo da Igreja Católica, fala a respeito disso, da graça e da justificação. Então vou ler rapidamente aqui alguns trechos, onde diz o seguinte: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar
isto é, purificar-nos de todos os nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Então, pela fé em Jesus e pelo batismo, o Senhor nos comunica a justiça de Deus. E aí continua ainda. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação que é aplicada em nós, quer dizer, a redenção, a remissão dos pecados, a renovação do homem interior, a santificação, tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo realizou na sua cruz, na paixão, morte e ressurreição, o Senhor nos concede por meio da fé e do batismo. Você vê quando a gente vai, tem aqui a pia batismal, quando a gente vai ao batizado, o sacerdote, o diácono, o ministro ali, pergunta aos pais, aos padrinhos, né, o que pedes à igreja? E a gente responde, a fé, o batismo. Porque tudo que nosso Senhor realizou por nós, quando a gente dá um passo de fé, acredita e faz a experiência do batismo, nós estamos como que elevando as mãos. O Senhor concede de graça a sua redenção, mas nós precisamos estender as mãos, e a fé é essa mão que recebe o que o Senhor nos deu. Mas vamos continuar aqui. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo. Então, nenhum de nós pode alcançar para si, por suas próprias forças, por mais que tente, a justificação, a salvação. São Paulo diz isso na leitura que nós escutamos, que a lei não poderia realizar realmente a justificação, a salvação, porque a humanidade, marcada por sua fraqueza, não conseguia alcançar. E aí foi necessário vir a lei do Espírito, a lei da graça. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é quem conquista a nós e nos concede essa maravilha, que é, no fundo, uma participação na vida de Deus. A justificação, meus irmãos e irmãs, é uma participação na vida de Deus. Tudo o que a força humana pode realizar, por mais bondoso que alguém possa ser, por mais maravilhoso que uma pessoa possa ser, tem uma perfeição humana, ela nunca poderia por si mesma elevar-se do grau da nossa naturalidade humana para a vida divina. A gente só faz isso por meio de uma elevação. Assim, meus irmãos, como os animais, como, sei lá, o cavalo, o gato, por mais que a gente cuide, zele e tenha um carinho por eles, eles continuarão na sua condição de animais e não serão erguidos e elevados a uma condição humana. Mas por graça de Deus, o Senhor elevou a condição humana a participar da natureza divina. E esse grande convite, esse grande ingresso que o Senhor concedeu à humanidade, esse elevador que o Senhor concedeu a nós, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que, vindo do seio da Virgem Maria como fruto bendito, se tornou aqui como estes degraus aqui. Nós então em Cristo subimos, somos elevados. Veja, nenhum de nós, se o animal não pode chegar a se elevar, a natureza humana, nós também não podemos ir para a divina, mas Deus, em sua misericórdia, pôde nos fazer participar daquela natureza que só pertencia a Ele. Fez essa elevação, nos fez crescer. Então, veja só que grandeza é
a experiência, a vivência, o sacramento do batismo. O Senhor realmente nos faz entrar no seu corpo, que é a igreja, nos faz sermos purificados dos pecados, nos eleva em seu Filho Jesus a sermos filhos de Deus, nos concede realmente essa participação na vida divina. Então, a graça, a justificação é uma participação na vida divina. Beleza? Entendido isso. Só que tem uma outra parte. E aqui continua ainda o catecismo falando da justificação. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade humana. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida o homem à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo que o previne e guarda. Então, a justificação da parte do Senhor, então é de forma descendente, o Senhor nos purifica, nos faz participar da sua vida, nos lava dos pecados, mas há uma parte também que é do ser humano, que é corresponder a essa graça, que é dar o assentimento à palavra de Deus, à conversão, à mudança de vida, para que essa graça que o Senhor derramou em nós, lá no batismo, ela possa ir crescendo, ela possa frutificar. E diz ainda, o catecismo citando, então, nesse sentido, a carta aos Romanos: como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça, para a santificação. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes como fruto a santificação, e o fim é a vida eterna. O fruto da justificação que o Senhor realizou em nós é a santificação. A correspondência de nossa parte à graça de Deus vai gerar um fruto, a santificação. E falando de fruto, vocês lembram o que é que nosso Senhor tentou achar na figueira no Evangelho? Nós estamos, nesse final de semana, refletindo sobre o jardim dos íntimos. Então, a palavra de Deus começa falando lá do jardim, no Éden, jardim do Éden. Nós vemos, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo lá na ressurreição, num jardim também. E aqui vemos a parábola que o Senhor conta, dizendo que um homem vai lá na sua vinha, no seu pomar, no seu jardim, numa figueira, atrás de encontrar um fruto, e não encontra. 3 anos seguidos foi lá e não encontrou um fruto. E nós estamos ouvindo aqui: mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes como fruto a santificação. Meu irmão e minha irmã, o fruto que nosso Senhor espera de nós é a santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas eu, Padre, ser santo, é porque o Senhor não me conhece. É você mesmo. Eu, meditando sobre esses textos, recordei de uma experiência vivida há 4 anos atrás. Em 2017, aconteceu o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica. 50 anos dessa experiência do derramamento do Espírito Santo de forma assim maravilhosa e abundante no mundo inteiro. E fui pela obra de Maria, junto com um grupo, e estávamos lá na Basílica de Santa Maria Maior, os padres, várias pessoas, era um momento também para as novas comunidades, e lá quem estava fazendo uma pregação, muita gente conhece, era Pat Mansfield. Para quem não conhece, ela já está idosa hoje, mas foi uma das jovens que estava lá em 67, na Universidade em Duquesne, nos Estados Unidos.
que, vivendo um retiro espiritual, naquele final de semana, meditando sobre a vida dos apóstolos, nos primeiros capítulos ali dos Atos dos Apóstolos, como eles viviam, a comunhão fraterna, os dons do Espírito Santo, os milagres, os prodígios, Deus que agia no meio deles ali. Num sábado como esse, à noite, estava tendo um aniversário, ela deu uma escapada, foi na capela lá da universidade, começou a rezar, e daqui a pouco destampou, deixa eu dizer assim, orando em línguas, que começou realmente um movimento do Espírito Santo na vida daquela jovem, e daqui a pouco um outro jovem saiu, entrou na capela também, e viu ela rezando, e começou a rezar daquele jeito, e outro jovem veio, vários ali, e a partir dali começou realmente a se expandir pelos Estados Unidos e depois todos os lugares do mundo, foi se espalhando. Depois logo chegou aqui, o Monsenhor Jonas está completando agora, em novembro, 50 anos do seu batismo no Espírito Santo. E ela ia pregando, falando. Eu estava assim sentado no chão, numa das colunas assim da basílica. Estava o padre Edmilson, o padre Roger, Luiz assim do lado, e a gente escutando aquilo. E ela foi falando, e aquele negócio foi assim, no meu coração, remexendo. E eu fui fazendo a experiência ali, de vendo a pregação daquela mulher, a mesma sensação que eu tinha quando eu escutava o Monsenhor Jonas falando, pregando, aqui na Canção Nova, falando sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a vida no Espírito. E era a mesma sensação que parecia que eu estava escutando ele ali. E na verdade ali eu entendi até muito melhor o Monsenhor Jonas, a própria Canção Nova, o seu carisma, porque nós fomos chamados para sermos santos ou nada, para a vida de santificação. O Monsenhor Jonas um dia bradou isso para nós, ou santos ou nada. E deixa eu dizer, para nós cristãos, não deveria haver uma outra alternativa a não ser santo. Porque no fundo é o que a palavra de Deus aponta para nós, é o que Jesus diz para nós. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Eis a vontade de Deus, de São Paulo, para vós é a vossa santificação. Quando nós recebemos o batismo, quando nós fomos santificados, e todas as vezes que nós recebemos a Santíssima Eucaristia, nós recebemos a graça de Deus. Agora lá no batismo já foi traçado o nosso caminho. Ali o Senhor nos purificou totalmente, nos deu vestes brancas. Nós que tínhamos sido expulsos do paraíso, do jardim por causa do pecado, o Senhor nos recolocou lá. Com o não de Eva, fomos expulsos, de Eva e de Adão, com o sim da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo grande sim que o Senhor deu, nós somos colocados de volta. Agora, aquilo que o Senhor realizou no nosso ser, no nosso batismo, nós temos que fazer progredir pela nossa vida hoje. Então, deixa eu usar aqui a comparação. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma graça, uma grande graça santificante, uma graça que nos santificou. É como se nós fôssemos uma caixa d'água, bote aí, de 10 mil litros, e recebemos ali uma quantidade de água, e depois com a nossa vida, dia a dia, nós precisamos fazer que esse reservatório aumente, cresça, vá adiante. Por isso aqui, o Catecismo nos diz que nós devemos escutar a palavra de Deus, viver uma vida de conversão. Toda vez que nós, por exemplo, recebemos o sacramento, participamos do sacramento da confissão, nós sim temos os pecados perdoados, mas tem um aumento de graça. Todas as vezes que nós recebemos a Santíssima Eucaristia, o nosso corpo espiritual, nossa vida é revitalizada. Todas as vezes que nós nos aproximamos de nosso Senhor para rezar de verdade, nós vamos crescendo
nós vamos correspondendo. Então, todos nós, meus irmãos, na verdade, deveria ser uma exceção, né, aqueles que não caminham seriamente para alcançar a santificação de suas vidas. Porque essa é a nossa vocação. Na verdade, no céu, você já parou para pensar que no céu só tem santos? Aqueles que ainda não se santificaram totalmente vão ter que passar pelo purgatório. Porque na presença de Deus, que é santo e puro, só pode resistir, só pode permanecer também o que é puro, o que é santo. Então, em sua misericórdia, o Senhor ainda nos dá o purgatório para sermos purificados. Mas nós devemos buscar na nossa vida, aqui, desde agora. E é por isso que São Paulo vai dizendo que nós devemos, de fato, abandonar todo o procedimento carnal, todo o procedimento que é oposto ao Espírito. A carta aos Romanos, meus irmãos, em vários momentos São Paulo vai falando dessa purificação e desse embate entre a carne e o Espírito, e que quem vive segundo a carne não pode agradar ao Espírito, como também quem vive segundo o Espírito não pode agradar quem tem um procedimento carnal. Um é oposto ao outro. Ainda que o nosso corpo esteja, com o passar dos anos, se degradando, o nosso espírito deve estar cheio de vida. E é isso que Deus pensou e desejou para cada um de nós como seus filhos. Deus não desejou, meus irmãos e irmãs, que o nosso jardim, que nós que somos a sua figueira, não produza frutos. Nosso Senhor realmente, e nós vemos ali a misericórdia de Deus que espera a nossa conversão e quer colocar adubo. E somos nós esses que precisamos ir colocando o adubo na nossa vida, da presença de Deus. É claro, devemos afastar ali tudo que torna estéril a nossa vida, tudo que de algum modo vai tirando energia, força, vitalidade daquela figueira, que somos nós. Então cada um de nós pode também pensar qual é o procedimento que nos afasta de Deus. O que é que em nossa consciência nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, isso aqui não devia estar na vinha de Deus. Eu não posso produzir frutos podres, se não posso ser estéril, muito menos produzir frutos já estragados. Não foi isso que nosso Senhor pensou para nós. Nosso Senhor não pensou um jardim estéril, mas pensou realmente um pomar que produza muitos frutos. E Ele mesmo quer caminhar, quer estar nesse jardim e se deliciar dos frutos que quer ver em nós, em nossos corações. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor quer fazer de nosso coração esse jardim, onde Ele quer exercitar e viver conosco essa intimidade. Nosso Senhor, que nos criou, que nos desejou, que preparou esse jardim, que é o nosso próprio coração, deseja fazer que daí saiam muitos frutos. Deseja colher muitos frutos. E agora cada um de nós, convido você a já se colocar diante do próprio Jesus. Talvez você até desses tempos aí, há muito tempos atrás, desde talvez o início ali da renovação carismática, você já caminha há muito tempo. Já ouviu falar todas essas coisas que eu estou falando aqui? Ou talvez você tenha tudo isso como coisa muito nova e até sem saber direito o que esse padre está falando aí. Talvez você nunca tenha escutado coisas semelhantes, ou talvez escutou algumas coisas ou não.
mas sejamos aqueles que já há muito tempo caminham com o Senhor e vivem a sua luta, o seu caminho espiritual. Seja você que se sente um novato, seja você que está ouvindo agora a palavra de Deus, nosso Senhor quer fazer de você realmente o seu jardim. Ele que já habita, você que já recebeu a semente de Deus, o Espírito Santo pelo batismo, e que o Senhor já habita, já mora, já está aí, mas quer que essa semente germine, que essa semente brote, que a vida exuberante de Deus venha brotar, crescer, desenvolver, chegar aos frutos maduros da santidade de vida. Deixa o Senhor agora então, o Senhor realizar isso. Ele que diz que ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E hoje nós estamos aqui no santuário. Hoje você que reza conosco à distância, o Senhor também atraiu. Deixa que o Senhor, Ele mesmo que é o jardineiro, coloque adubo. E você pode ir dizendo isso: Senhor meu Deus, vem colocar adubo no meu coração. Eu sou esta figueira que precisa ser adubada, que precisa, Senhor, ser limpa, purificada, para que produza fruto. Vem ao divino jardineiro, vem Jesus agir em nós. Na nossa fraqueza, nós não conseguimos, Senhor, corresponder a Ti, nós não conseguimos, Jesus, colaborar com essa justificação sem a Tua graça, se o Senhor também não nos sustentar, se o Senhor não vier em nosso socorro, se o Senhor não vier em nosso auxílio. Nós que estamos aqui nesse santuário dedicado à Tua divina misericórdia, ao Pai das divinas misericórdias, derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, derrama o Teu poder, transforma os nossos corações, nos renova, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, como o Senhor fez há anos atrás, naquela jovem, há mais de 50 anos atrás. Realiza em nosso coração essa transformação espiritual. Dai-nos, Senhor, os frutos de Pentecostes. Dai-nos, Senhor, os frutos da Tua redenção. Nos purifica, nos lava, Senhor, nos renova, Senhor. Peçamos isso ao Senhor. Senhor, já posso ouvir a Tua voz e os Teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a Tua voz, dizendo vem. Senhor, já posso ouvir a Tua voz e os Teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas hoje eu preciso ouvir a Tua voz, dizendo vem. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem Ti eu não consigo prosseguir.
mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Viver teus olhos sempre fixos em mim me fazem repousar nos passos do jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Coração e reza assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor me atraiu aqui nesta tarde, porque deseja falar ao meu coração. Eu sei, Senhor, que a minha vocação é ser santo, mas diante dos meus pecados, da minha fraqueza, eu vejo que não tenho forças. Mas concede-me, Senhor, o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Ergue as suas mãos agora e diz isso: dai-me o teu Espírito Santo. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Dai-me, Senhor, o teu Espírito. Enche-me com o teu Espírito Santo. Enche-nos com teu. Renova a minha vida. Faz-me um homem novo, uma mulher nova. Transforma-me, Senhor. Faz nascer do meu coração esse rio de água viva. Faz, Jesus, com que eu beba da tua fonte, do teu Espírito Santo. Eu não quero mais ser o mesmo. E agora, com suas palavras, você mesmo pode dizer: dai-me, Senhor, esse Espírito Santo. Renova o meu coração, renova a minha vida, transforma o meu ser. Eu não quero, Senhor, mais ser estéril. Eu quero, Jesus, ser transformado pelo teu Espírito Santo. Realiza essa transformação espiritual. Eu quero, Jesus, corresponder à tua graça. Eu quero, Jesus, caminhar na sua vontade. Eu quero, Senhor, que em mim, no meu coração, se realize o teu desejo, a tua vontade, o teu querer. Por isso, Senhor, dai-nos o teu Espírito Santo, renova-nos, transforma-nos, faz-nos novas criaturas, pelo poder do teu Espírito Santo. Renova, Senhor. E se você ora assim, solta a sua voz no Espírito Santo, solta a voz no Espírito e deixa que o Senhor mesmo ore no seu coração. Solte a sua voz. Você agora aqui suplica o dom do Espírito Santo. Solte a sua voz, deixe que Ele ore também em você. Se você não ora assim, mas deseja, peça ao Espírito Santo e reze conosco.
Nós não queremos sair daqui, Senhor, sem estarmos renovados, sem estarmos transformados por Ti. Virgem Santíssima, rogai também por nós, que o dom de Deus seja derramado sobre os nossos corações. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes como fruto a santificação e o fim, a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.